tema da minha palavra hoje é Jesus, o Cordeiro Santo, avaliado e aprovado. Por que nós estamos querendo falar sobre Jesus, o Cordeiro Santo, avaliado e aprovado? Porque Jesus Cristo, ele é um cumprimento de uma quantidade imensa de promessas que foram feitas no Velho Testamento. E quando essas promessas se cumprem em Jesus, nós então apropriamos daquilo que o preço que ele pagou na cruz, nós apropriamos daquilo para nossas vidas, para vivermos não somente nessa terra, como também na nossa relação futura e eterna com ele. Agora é importante compreender como que eram os sacrifícios do Velho Testamento. Eu quero levar você a compreender uma coisa muito importante. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. E eu queria que os membros dessa igreja tivessem muita atenção. É muito texto bíblico, mas você não precisa abrir, eu tenho todos eles, a não ser que você queira acompanhar. Esse primeiro eu gostaria que todos abrissem, é em Levítico capítulo 22. Gênesis, Êxodo, Levítico. Então é o terceiro livro do Velho Testamento, tá ok? Levítico capítulo 22, nós iremos ler do versículo 17 ao versículo 21. Coloca o dedinho aí e me escute com atenção. Nada que vamos falar que não tenha, às vezes, como trazer como ponto de partida aquilo que aconteceu no Éden. Por que eu quero falar sobre algo específico que aconteceu no Éden? Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele oferece 2 sacrifícios na terra. Sabiam disso? Que Deus ofereceu 2 sacrifícios na terra? O primeiro sacrifício que Deus oferece na terra é para cobrir pecados. Isso está lá em Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então esse foi o primeiro sacrifício que Deus fez, porque, irmãos, ovelhas, e estamos entendendo que seja ovelhas, pode ser qualquer outro animal, mas por todo o contexto bíblico entendemos que seja ovelhas. Ovelhas foram sacrificadas por quem? Por Deus. Porque a palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E de que para cobrir o pecado de Adão e Eva, uma ovelha inocente teve que ser sacrificada. Uma ovelha inocente e sem defeito. Então, o primeiro homem e a primeira mulher, eles tentaram se autopreservar diante de Deus, fazendo vestimenta de folhas. O Senhor diz, isso não cobre o teu pecado, pode cobrir a tua nudez humana, mas não cobre o teu pecado. E então o Senhor veste o primeiro homem e essa primeira mulher com vestimentas de pele. Então significa e sugere que animais foram sacrificados e sangue foi derramado para cobrir o pecado de Adão e Eva. É o primeiro sacrifício. Qual o segundo sacrifício? Está em João capítulo 3, versículo 16. Você não precisa abrir porque é um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual o segundo sacrifício? O segundo sacrifício foi o seu próprio Filho, oferecido como um cordeiro sem mácula. Entregue agora, não por causa de um povo, de um grupo de pessoas, ou de uma tribo, ou de uma nação, mas agora por causa do mundo. Ele entrega o seu Filho. Esse é o segundo sacrifício que o Senhor dá. E esse cordeiro vai morrer lá na cruz do Calvário. Agora, esse não é para cobrir pecado. Esse é para redimir o homem. É para pagar definitivamente o pecado. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados
mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Todos os sacrifícios do Velho Testamento terminam em Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas voltemos então ao Éden. O Senhor cobre então o homem com pele de animais, dá ali a cobertura do pecado. O tempo passa, as coisas acontecem e Deus levanta uma nação, e nessa nação agora existe a lei do sacrifício. O sacrifício é feito justamente para isso, porque Deus é santo e não pode se relacionar com pessoas que não sejam santas. Mas essas pessoas são pecadoras. Então alguém tem que ser lavado dos seus pecados para essa relação com Deus. E Deus então estabelece o sacrifício dos cordeiros. Então tem o holocausto, o sacrifício de manjares e vários tipos de sacrifício. E no capítulo 27, o 22 versículo, capítulo 17 a 21, o Senhor explica para nós, é claro que já tem todos os outros contextos, mas esse aqui eu achei o mais completo. Ele explica como que deveria ser esse sacrifício, para que o homem entregasse esse sacrifício, o inocente morrendo pelo pecador, para que ele pudesse ter acesso a Deus. E aqui está a explicação de como deveria ser esse sacrifício. Coloca os olhos na sua Bíblia. Capítulo 22 de Levítico, versículo 17, diz: disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho, sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Então esta era a regra que Arão, sumo sacerdote, e os seus filhos sacerdotes deveriam avaliar em todas as ofertas que o povo de Israel ofereceria a Deus, tanto de gado quanto de cordeiro, todos deveriam ser sem defeito. E esse rito permeou toda a história do povo judeu até Jesus. Essa avaliação, a maneira como era vistoriado o cordeiro, a maneira como devia ser olhado. Se você continuar a leitura do texto do Levítico 22, lá vai falar o que não pode ter sarna, não pode ter impinge, não pode ser castrado, não pode ter problema nisso e naquilo. Dá uma relação de coisas que não poderia ter, e que Arão e os seus filhos deveriam observar na vida do povo quando fosse oferecer os seus sacrifícios a Deus. Mas irmãos, acabamos de ler um texto no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, de que agora o sacrifício não é mais dado a uma tribo. Não sei se você percebe isso. Você nota agora que nesse sacrifício que Deus oferece, que é o seu Filho amado, Ele não está oferecendo, e não poderia ser, somente a uma tribo ou uma nação judaica. A palavra que é dada a respeito desse segundo sacrifício que Deus faz na terra, ela é dada ao mundo. E o mais impressionante de tudo isso é de que esse cordeiro deve ser avaliado pelo mundo. E esse cordeiro tem que receber a aprovação
para que uma vez feito esse sacrifício, ninguém possa dizer, mas eu não sei se Jesus tinha todas as qualificações para morrer em meu lugar. Não. A gente vê pelo testemunho da Escritura que todos os representantes da raça humana aprovou o Cordeiro como sendo um Cordeiro santo e sem defeito. A primeira coisa que nós notamos com relação a Jesus, quem foi o primeiro a aprovar que ele seria o Cordeiro pronto, certo para o sacrifício do mundo? Quando você olha no Velho Testamento, alguns profetas profetizaram a vida de Jesus, a vinda de Jesus. Você vê Jeremias, você vê Zacarias, você vê Isaías, você vê Miqueias, todos eles profetizando a respeito de Jesus. Eu peguei somente Isaías, porque é o mais messiânico, o mais detalhado possível, inclusive foi objeto de nossa confissão hoje, na nossa reunião de oração. Isaías capítulo 53, versículo 4, diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, profetizado há mais de 500 anos antes de Cristo. É como se estivesse vendo o próprio Senhor. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, Jeremias 23, versículos 5 e 6, e Miqueias 5, versículo 3, trazem detalhes da vinda desse Messias, desse Jesus, desse Cordeiro que haveria de tirar o pecado do mundo. Então, logicamente, quem deveria ser o primeiro a provar? Os profetas. Quem deveria ser o primeiro a olhar para esse Cordeiro oferecido, já que os profetas são aqueles que vêm em grande distância? Quem deveria então, na época de Jesus, olhar para ele e dizer, você está aprovado como Cordeiro? Os profetas. E qual foi a primeira palavra, a primeira aprovação de Jesus? A primeira aprovação de Jesus veio pela boca de um profeta, quando João, no capítulo 1, versículo 29, diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse João é aquele que Jesus diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 13. Jesus falando de João, falando que ele é o cara que realmente foi preeminente, e ele diz, olha, todos os profetas profetizaram até João. Então João é o último profeta, e é ele que olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí você fala, pastor, os profetas aprovaram então o Cordeiro? Eu digo que sim. Com essa expressão de João, ele está dizendo, o Cordeiro chegou segundo aquilo que foi profetizado, e eu como profeta fui o primeiro a ver que ele está aqui em nosso meio como um Cordeiro aprovado para ser sacrificado. Depois de João, quem poderia ser o outro grupo mais importante para começar a testificar a respeito de Jesus? Aqueles que oravam, aqueles que são piedosos, aqueles que clamavam pela vida do Messias, que não tinha cargo, posição nenhuma, mas de pessoas comuns do povo que dizia, eu quero que ele venha, precisamos de que ele venha sobre nós. E esse povo, ele é citado em Hebreus capítulo 11, e se você tendo rapidez, você pode ir abrindo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 37 e 40, quando se fala sobre o rol dos heróis da fé, tem uma parte que cita a respeito desse povo piedoso, que almejavam, que desejavam, que oravam pela vinda do Messias. E a carta aos Hebreus, ele está dizendo aqui o seguinte, no versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, diz entre parênteses, homem dos quais o mundo não era digno.
errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quem seriam os representantes destes? E é interessante, porque esses piedosos, eles não precisam olhar tanto no futuro, mas quando eles têm o testificar daquilo que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi avaliado e aprovado por eles, eles não precisam ir até na cruz do Calvário. Por que você está falando isso, pastor? Porque os representantes desses piedosos que clamavam pelo Senhor, nós encontramos registrado em Lucas capítulo 2, versículo 25, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Veja, o Espírito Santo estava sobre a vida desse homem antes do derramamento lá em Pentecostes. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Quando fala que ver o Cristo do Senhor é um ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste de diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. É impressionante isso. Porque aquele homem piedoso, que representa todos aqueles que clamaram por Jesus, olha para Jesus ainda criança e o aprova dizendo: esse é o que deveria vir. Ele é aprovado. Os meus olhos viram a salvação. Durante toda a minha vida, orei por este homem, e aqui está agora, é o que vai crescer e tirar o pecado do mundo. Foi aprovado. Mas também, se Jesus é o Cordeiro que vai ser sacrificado pelo mundo, e não por somente por uma raça ou por uma nação, ele precisa também, se no mundo está essa nação e essa raça, ele precisa, como no Velho Testamento, ser aprovado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Ele precisa ser aprovado pelos anciãos, ele precisa ser aprovado pelos escribas. Todos devem olhar para ele e dizer: eu não vejo defeito nenhum nele. Tem que ter isto, isso tem que ter escrito, isso tem que ser testificado. Todos têm que olhar e falar: realmente ele pode ser sacrificado, porque nele não há mácula nenhuma. Abra a tua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 26. No Evangelho de Mateus capítulo 26, versículos 59 a 60 diz: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Pastor, quem era o sinédrio? Escribas, fariseus, anciãos, sacerdotes e sumo sacerdote. Esse era o sinédrio. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Sabe o que isso quer dizer, Wellington? É que eles procuraram algum defeito. Eles procuravam um defeito para justificar a morte dele, mas eles não achavam, porque o cordeiro que deveria ser sacrificado não poderia ter defeito. Estão entendendo o que estou dizendo? Os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus, eles queriam, para se justificar humanamente a morte de Jesus, eles queriam achar um defeito, algo que justificasse naturalmente a morte de Jesus.
Mas só que espiritualmente ele não poderia ter defeito. Porque senão não cumpriria a própria lei de Deus, de que um cordeiro para ser sacrificado para a remissão de pecados tem que ser sem defeito. E eles então procuram algum defeito e descobrem que não há nenhum defeito, não acharam. Ainda que se apresentasse falsos testemunhos, não acharam nele defeito. Ou seja, está aprovado. Segunda avaliação, talvez eles nunca pensariam que fosse dessa forma, mas segundo a avaliação dos sacerdotes, o cordeiro estava pronto para o sacrifício, porque diante dos olhos deles, ele não tem defeito. Mas como eu volto a dizer, o Senhor não ofereceu somente para eles, Ele ofereceu para o mundo, então precisava-se de ter a aprovação do governo, precisava-se de ter uma aprovação política, precisava-se de ter uma aprovação daqueles que estavam exercendo o poder político e governamental, porque foi para eles também o sacrifício de Jesus. Então levam Jesus a Pilatos. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38 diz: perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Conversando com Jesus. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. E no capítulo 19, versículo 4, ele reafirma. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Em outras palavras, o cordeiro é sem defeito. Em outras palavras, o governo humano, a política da época, corrupta como era, cheio de problemas, olhou para aquele cordeiro e diz, ele não tem defeito. Ou seja, de acordo com a vontade de Deus, o cordeiro está aprovado, avaliado e não achado defeito algum, não achado mancha nenhuma na sua índole, no seu caráter e na sua vida pregressa. É um cordeiro pronto para um sacrifício. Aí você fala, acabou, pastor? Não. Precisava também da aprovação daqueles subjugados pelo pecado. Porque afinal, foi para o mundo que ele foi oferecido. Precisávamos de ter alguém que nos representasse, dizendo, o cordeiro foi aprovado. E isso acontece lá na cruz. Em Lucas capítulo 23, versículo 39 diz, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, aos meus olhos, escravo do pecado, crucificado ao lado dele, estou declarando para que o mundo saiba de que o cordeiro é sem mácula, que o cordeiro não teve pecado nenhum. Eu reconheço que ele é puro e ele é santo. E ele completa e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É isso que acontece, Freitas. A palavra de Deus, ela não deixa lacuna, ela não deixa brechas, para que você questione, mas e nós, os pecadores? Quem que nos representou para aprovar o cordeiro, avaliar o cordeiro e aprová-lo para o sacrifício? Tivemos, no último momento. Aí você fala, acabou, pastor. Não, porque foi para o mundo. Ainda que seja um reconhecimento talvez tardio,
Nós vimos a força bélica reconhecendo aqueles que são portadores da força do Estado para matar ou para fazer o mal ou para fazer o bem com as armas que têm em mãos. Vamos dizer os exércitos. Porque lá no Monte da Cruz tinha um representante de todas as forças bélicas do mundo. Ele é representado por um centurião. O centurião é aquele que comandava 100 soldados romanos. É um centurião que furou o lado de Jesus. Este aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 47, não sei se foi o mesmo, diz assim: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Verdadeiramente eu testifico para todos os exércitos da terra de que o que foi sacrificado nessa cruz foi um cordeiro avaliado e aprovado como um cordeiro sem mácula. Por quê? Porque este homem é um homem verdadeiramente justo. Sabe o que isso conclui, irmãos? Conclui que o cordeiro que nós celebramos a ceia, ele tem que ser reconhecido por nós, de que quando nós trazemos o corpo de Cristo para dentro de nós, e que nós trazemos o sangue de Cristo para dentro de nós, representado pelo vinho e pelo pão, nós estamos declarando de que o Cordeiro de Deus, que foi morto naquela cruz, foi avaliado e aprovado por todos que fazem parte dessa terra, ainda que não soubessem o que estavam fazendo. Mas isso foi para a justiça de Deus, para dizer para o Gilberto: Gilberto, quem morre por você é um cordeiro segundo a minha própria lei que eu estabeleci, um cordeiro sem defeito, e foi testificado no decurso da história. A palavra do Senhor diz que quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, algo tremendo acontece, que nos dá acesso. Primeiro, fisicamente algo acontece. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51, diz: quando ele morre, diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Valdênia, sabe por que é de alto a baixo? Porque se a Bíblia estivesse escrito que é de baixo a alto, poderiam dizer: alguém rasgou. Mas não, o véu rasgou de alto a baixo. E eu te explico o que aconteceu, porque eu sei que talvez você não sabe. No templo, que era uma continuidade do tabernáculo de Moisés, tinha um átrio, que todos poderiam ter acesso, o santo lugar, que somente os sacerdotes teriam acesso, e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia sacrifício de culpa pelo todo o povo, e entravam lá no santo dos santos. Era tão sério isso, Valdênia, que o sumo sacerdote ia com a corda amarrada na sua cintura, e os outros auxiliares davam corda que é para ele fazer o sacrifício lá no santo dos santos, porque se ele tivesse em pecado, ele era fulminado na hora. E porque ninguém mais podia entrar no santo dos santos, eles puxavam aquele que pecou, para que ele não pudesse ficar lá dentro e contaminar aquele ambiente. A palavra diz que o que separava o átrio e o santo lugar do santíssimo lugar era uma grande cortina, pesada cortina, que tampava dos olhos a arca da presença de Deus, a arca da aliança, o candelabro, os pães da proposição, estava tudo dentro lá, coisa santíssima. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, alguém que estava lá, porque isso só pode ter sido notificado por alguém que estava lá, ele percebeu claramente, coincidentemente, de que o horário é o mesmo em que quando ele morre,
o véu rasga-se de alto a baixo, declarando agora ao mundo, não os judeus, ao mundo, que todos nós agora podemos ter acesso à presença de Deus. Por isso estamos aqui hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz, 19 e 20 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E finalizando com Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15, que diz, e a vós outros, digam todos comigo, eu estou nesse meio aí, diga, é a vós outros, então está para nós, estamos nesse meio, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. William, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É isso, Marlene. Quando o escritor diz que nós devemos ter intrepidez, porque há pela toda a história que se conhece a respeito do Deus Todo-Poderoso, quem se aproximasse dele em pecado era fulminado na hora. Quando Jesus Cristo rasga aquele véu, as pessoas têm um certo temor. Mas o texto nos diz, seja intrépido, porque agora você foi liberado para ter a presença de Deus, entrar na presença de Deus, não pela sua força, Marcilene, não por aquilo que você é ou deixa de fazer, mas é pelo sangue do Cordeiro, avaliado e aprovado por todos que nos representavam. E agora temos acesso a Deus e podemos dele desfrutar. Por quê? Porque havia uma dívida com Deus que sangue de cordeiros não poderia pagar. Mas quando veio o Cordeiro de Deus, o sacrifício segundo da parte de Deus, em que ele oferece não agora para um povo, ele oferece para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que ofereceu, que entregou o seu Filho, e que morre literalmente, cumprindo aquela profecia de Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, diz a palavra, fomos sarados. Ao comer do pão e ao beber do vinho, a nossa declaração é esta, de que nós olhamos para o Cordeiro e hoje, pelo entendimento da palavra que temos, nós dizemos, tu fostes aprovado, tu és o meu Deus, o meu Senhor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi avaliado e aprovado por todos os representantes deste mundo, e agora todos podem ter livre acesso ao Senhor. Por isso não importa que tipo de pessoa você é, em qual lugar que você está, em qual posição você está nesse mundo, Deus tem o caminho da salvação para você. E o caminho da salvação é você olhar para o Cordeiro de Deus e você aprovar na sua vida. Porque tem pessoas que não aprovam Jesus. Pastor, o que é aprovar Jesus na minha vida? Trazê-lo para dentro de você. É de você dizer, Senhor, eu quero dizer ao Senhor que eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, aquele que morreu em meu lugar, que foi traspassado pelas minhas transgressões, que foi moído pelas minhas iniquidades.
Eu sei que hoje eu tenho paz, porque o Senhor morreu, e a tua palavra diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando você convida esse Jesus para dentro de você, você está avaliando e aprovando e dizendo, valeu o sacrifício, e eu entrego toda a minha vida àquele que morreu por mim. Quantos entendem disso? Diz amém. Ao tomar a ceia, temos que ter esse entendimento. Veja quanta profundidade, quanto significado tem esse momento para nós. Ele não pode ser um momento em que você molha o bico com suco de uva e põe um pão panturrado seco para dentro do seu corpo. Se você olhar disso, é até ruim esse pão e esse vinho. Eu, falando sério, olhando naturalmente, é um pão seco. E o suco que tem muito mais é fermento. O fermento não é produto químico nele. Se você olhar naturalmente, o trem é ruim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando você coloca o significado, se torna o melhor pão dessa terra. Quando você coloca o significado... Gente, está certo esse relógio ali? Está tudo certo? 10h41 aí no relógio de todo mundo? Porque ele pode parar e eu estou indo embora aqui. Quando você toma do vinho, você está dizendo, não é vinho. É o que simboliza o sangue de Jesus Cristo, que me purifica de todo pecado. Quando você entende isso, diz amém. Então hoje nós vamos celebrar a ceia com esse entendimento, com essa revelação, de que estamos trazendo para dentro de nós o Cordeiro Santo, que foi avaliado e aprovado, e morreu por nós, para que nós pudéssemos agora sairmos da morte para a vida. E dele experimentamos, e por ele vivemos, e por ele andamos, e por ele servimos, e por ele caminhamos, e por ele expressamos, e nossa vida só se refere a ele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Posso ouvir amém?